Pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, que tu possa nos dar a graça, Senhor, que agora, a partir da vida desse cardeal, que nós possamos ser edificados, Senhor, a partir da vida dele, e assim possamos conhecer um pouco mais da nossa Santa Igreja. E nós vamos rezar esse Pai Nosso antes, tá certo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tivemos continuar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, pessoal, é uma alegria sair com vocês, tá certo? Para mim foi um tempo bem difícil de estar lendo sobre a vida desse cardeal, de percebendo todos os detalhes da vida dele. Se passei bastante tempo lendo sobre isso, mas foi bem edificante e quero compartilhar um pouco daquilo que eu li, tá certo? E espero que vocês gostem, tá certo? Pois vamos lá. Para quem não conhece, Cardeal Sarrat é esse aqui da capa da imagem de divulgação, tá certo? Que é a mesma capa do primeiro livro que ele escreveu, e que é o Deus ou Nada, uma entrevista de fé. Ele escreveu em 2015. Ele já tinha um ano que ele já tinha sido feito cardeal pelo Papa Bento XVI. Além desse livro, em 2014, perdão, ele foi feito cardeal em 2014. Em 2016, ele já escreveu outro livro, que é a Força do Silêncio, tá certo? Que eu não estou com ele em mãos, eu emprestei ele. E um outro livro que ele escreveu, que é o terceiro livro, que faz parte de toda uma trilogia, é esse daqui. Não sei se dá para ver aí. A Noite se aproxima e o dia já declinou. Tá certo? É uma trilogia, são uma série de entrevistas que ele fez com um jornalista chamado Nicolas Diat, tá certo? E aí foi esses 3 livros. E um último que foi lançado esse ano, que chama-se que foi escrito junto com o Bento XVI, Do Profundo dos Nossos Corações, tá certo? É um livro que gerou bastante polêmica, porque foi escrito com o Bento XVI, depois surgiu uma história que ele não permitiu que fosse colocado os textos dele, depois foi provado que ele permitiu. Enfim, eu vou falar um pouquinho dessa polêmica que aconteceu, tá certo? Que aconteceu entre o cardeal Sarrat e o Bento XVI. Pronto. Pois vamos lá. Primeiramente, acredito que muitos já conhecem, mas vou só comentar o que é a função de um cardeal. Dentro da Igreja Católica existe uma hierarquia, certo? E há pelo menos 3 cargos principais, que são o diaconato, que é os diáconos, cargos do diácono, o presbiterato, o sacerdócio, que são o cargo dos padres, e o episcopado, que são os cargos dos bispos. Basicamente são apenas esses os cargos. E o diácono obedece ao sacerdote e o sacerdote obedece ao bispo. E aí, pronto. E aí nós temos o quê?
Nós temos outros. Aí tem o cargo de cardeal. O que é o cargo de cardeal? É um bispo que é colaborador mais próximo do Papa. Ou seja, o cardeal ele está sempre mais próximo do Papa, com diversos organismos e congregações que a Igreja tem. Por exemplo, a Congregação para a Doutrina da Fé é um cardeal que fica responsável. Congregação para a Evangelização dos Povos. Congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, quem é o responsável é o cardeal Sarrat. Então, os cardeais são bem mais próximos, eles são também conselheiros do Papa. E o Papa, ele é um bispo, então ele é um bispo, só que ele governa todos os outros bispos, tá certo? Porque ele é sucessor direto de Pedro, perdão, e aí ele está acima de todos os outros bispos. Tranquilo? Então pronto. E aí, só uma curiosidade, dentre os cardeais, há os cardeais eleitores, que são cardeais que podem receber voto ou ser eleito papa, tá certo? Esses cardeais têm que ser até 80 anos. E no conclave, que é aquela reunião que escolhe um papa, depois de que falece uma, né, a escolha do próximo papa, é escolhido dentre os cardeais eleitores, que são os que têm direito a voto, certo? E pronto, basicamente é isso. E aí vamos começar aqui. O cardeal Robert, o nome dele é Robert Sarrat, eu vou chamar de Sarrat porque é a pronúncia francesa que eu vi, mas tem outras pronúncias que eu já vi, Sarrat, enfim, tem várias pronúncias, eu vou chamar de cardeal Robert Sarrat, tá certo? E ele é de um país africano chamado Guiné, e ele nasceu dia 15 de junho de 1945, ou seja, esse ano ele completou 75 anos, tá bom? E aí, ele nasceu num vilarejo de Guiné chamado Ourous, que é bem próximo da fronteira do Senegal. E a capital lá de Guiné chama-se Conakry. A gente vai usar essa cidade, vai ser muito importante porque ela vai aparecer em vários momentos dessa formação. Então, Ourouros é uma cidade, um povoado muito simples, muito, muito pobre, e onde ele nasceu, e tem 500 quilômetros distante de Conakry, que é a capital principal, que é a capital do país, tá certo? E aí, esse povoado, como é que eu posso dizer? Ele foi evangelizado pelos missionários espiritanos, que é uma congregação de padres missionários religiosos que surgiu em 1912, tá certo? É a congregação do Espírito Santo, o nome dessa congregação. Então, quando o Robert Sarrat, o menino Robert Sarrat, ele nasceu, esses missionários já faziam parte lá há mais ou menos uns 30 anos, porque esses missionários eles chegaram em Guiné em 1912. E eles escolheram esse local por causa que havia muita influência muçulmana na região principal de Conakry, a capital principal do país. E aí, como há muito conflito entre cristãos e muçulmanos, aí eles escolheram essa região bem distante, exatamente porque não tinha influência. No entanto, lá, a religião que predominava era a religião animista, tá certo? Que essa religião, ela
venera os antepassados. Deus para eles é uma entidade bem distante, que só pode ser acessível a partir dos antepassados. E aí o jovem Robert Sarra, ele nasceu nesse ambiente já católico, porque desde 1912 que os missionários já estavam lá, que eles começaram a fazer um trabalho tanto de evangelização como de educação. Eles mesmos que formaram uma escola para as crianças daquela região. E aí, o próprio pai do Robert Sarra, que é o Alexandre Sarra, ele ajudou na fundação dessa missão desses espiritanos lá na região. E o pai dele ele foi batizado em 1947, quando o Robert Sarra tinha 2 anos, e aí o pai dele já foi batizado e casou-se no mesmo dia também. Ou seja, o ambiente onde ele nasceu já era um ambiente católico, e os pais deles amavam bastante o jovem Robert Sarra, e desde pequeno ele já tinha essa consciência da importância do, do catolicismo na vida dele. Então, vamos lá. E aí, eles formaram uma paróquia, lá nessa região de Ouros, que é a paróquia Santa Rosa de Ouros. Então, vamos lá. Falar só um pouquinho de como era esse povo, esse povo dessa região. O povo que vivia nessa região é chamado de Conhaguis, que são, no geral, a vida deles eram só voltados para a agricultura e pecuária. E a religião, como eu já comentei, deles era o animismo. E como era a infância do jovem Robert Sarra? Lá, como era um povo bem humilde, bem pobre mesmo, eles viviam em cabanas de tijolos feitas com argamassas de palha. Haviam outras cabanas onde eles guardavam a colheita deles, os alimentos. E eles tinham campos de arrozais, onde eles plantavam, e sempre que havia colheitas, as pessoas da região sempre se juntavam em mutirões para ajudar na colheita. Ou seja, havia uma certa harmonia naquele povo, né? Um povo bastante unido. A religião também colaborava, uma vez que eles tinham um profundo respeito pelos seus antepassados e as pessoas mais idosas, certo? Apesar dele já estar no ambiente católico, o jovem Robert Sarra, ele ainda passou pelo ritual de iniciação dos animistas, por causa que, mas no entanto ele só passou 3 dias. No geral, é mais ou menos uma semana, em que é um ritual que eles têm como adolescente e vai entrar para a vida adulta, tá certo? Como é que funcionava? Eles pegavam essas crianças, esses adolescentes, e jogavam na mata, simplesmente, e deixavam lá uma semana para ver se eles sobreviviam. É um negócio bem grosseiro mesmo. E até eles sobreviver, conseguir alimento, enfim, até meio que amadurecer, digamos, né? Então, mas, no entanto, o pai dele permitiu que o jovem Robert fosse apenas 3 dias, só para meio que, infelizmente, agradar as pessoas da região. No entanto, tanto o jovem Robert como o pai dele, o Alexandre, ele já nutriu um profundo amor a Deus, principalmente a Eucaristia. Principalmente o Robert, ele já ia para a missa todos os dias, mesmo sendo criança, ele já ajudava como coroinha, e
e ele já via toda a importância do que era a missa para a vida dele. E tanto o pai dele como a mãe dele eram pessoas muito católicas e realmente viviam a fé, tá certo? Falando um pouco mais da família deles também eles eram agricultores, eram agricultores, e quando o Robert nasceu, o pai dele já tinha se convertido e já havia 30 anos das missões dos espiritanos. E os espiritanos também vão ter um papel muito importante para a vida do Robert, porque ele via todo o esforço que aqueles missionários faziam para tanto evangelizar aquele povo, tanto para se esforçar, porque eles educavam as crianças, eles ajudavam o povoado, e desde criança ele já via tudo isso, e de uma certa forma ele queria também ser daquela forma, né? E quando ele era criança, ele ajudava os pais na agricultura. No entanto, a partir dos 7 anos, ele passou a ir para a escola e depois ir para a missa todos os dias. E na escola ele aprendia francês, tá certo? Porque Guiné, aquele país, Guiné, fazia parte era uma colônia da França. E aí eles tinham a mesma educação que os franceses tinham, certo? Eles não eram uma família rica, no entanto, tinham o necessário para viver. Eles eram bastante simples e hospitaleiros. A família deles era realmente bastante hospitaleira. Se alguém chegasse lá, eles acolhiam assim de bom grado mesmo. Realmente eles tinham um espírito de hospitalar, de recebimento, de acolhimento das pessoas. E os pais dele tiveram um papel muito importante, porque eles sempre apoiaram o jovem Robert na sua vocação, porque posteriormente ele decide ser padre, e eles nunca se oporam à vocação dele, e sempre, mesmo nas dificuldades, porque ele era filho único, mesmo assim os pais dele tiveram um papel muito importante, tanto no afeto como no amor que era dado ao jovem Robert. Pronto. E voltando só um pouquinho aos espiritanos, o cardeal Sarra, ao longo de todo o seu livro, que é esse primeiro aqui que eu comentei, ele tem uma profunda gratidão pelos espiritanos, porque foram homens que sacrificaram toda a sua vida, ao longo de toda a sua vida, pela missão, para amar mais a Deus, e eles foram até os confins do mundo, ou seja, lá é uma região muito distante, longínqua para no mundo em todo, uma região muito difícil de acesso, até porque lá é muito difícil de chegar lá, porque além de ser 500 quilômetros da capital principal, a região a área, parece que lá atola-se o carro em certos cantos, as estradas eram de terra e enfim, era bem difícil o acesso nessa região. Então, pronto. Uma outra coisa importante que eu vou comentar é que, como a Guiné fazia parte da França, houve um movimento de independência do país, certo? Independência da França. E aí houve um cara que promoveu uma revolução para tomar a independência do país. No entanto, esse movimento virou uma ditadura, certo? Com os ideais marxistas. E isso foi muito doloroso para o país, porque o país foi se afundando cada vez mais. E ao longo da caminhada do Robert Sarra, ele vai percebendo isso, né? O quanto maligno foi essa ideologia naquele país, liderada pelo ditador chamado
Sékou Touré, tá certo? Isso foi por volta do 1958 até 1984. Ou seja, bastante tempo que esse país sofreu nas mãos desse cara, tá certo? Eu vou falar isso mais para frente, tá certo? Voltando um pouco para a infância, às vezes eu vou estar indo e voltando porque o livro é uma entrevista, tá certo? Os dados não são cronologicamente. Aí de vez em quando eu vou estar indo e voltando sobre o assunto, tá certo? Pronto. E a infância, voltando para a infância dele foi uma infância bem feliz, tá certo? Principalmente por causa da presença dos espiritanos, que ajudaram bastante na formação dele. E aí, principalmente porque com o regime já começando, né? O regime marxista desse ditador, as coisas ficando cada vez mais difícil. E aí ele via que todo esse sofrimento que tanto ele como a família dele, todas as pessoas daquele país sofriam, e eles souberam canalizar tudo isso e colocar junto na cruz de Cristo, para que com a graça de Deus eles pudessem suportar. E os espiritanos souberam ajudar bastante nisso, porque eles já doaram tudo, sacrificaram toda a sua vida por amor a Cristo. E eles ajudavam. E o cardeal Sarra via exatamente esse desejo de sacrifício. Ele via que ele se sentia edificado, tá certo? Pronto. E aí nós chegamos agora em 1956, que ele já tem 11 anos, tá certo? E um dos padres espiritanos daquela missão vê que o jovem Robert, ele já nutre um profundo desejo de conhecer mais a Deus. Ele tanto já ia para as missas diariamente, ele já percebia que ele já era um jovem diferente. E aí, esse padre chamado Braquemond, ele vai, conversa com ele, pergunta se ele quer ser sacerdote, ser padre. E aí, prontamente, aquele menino, ele responde que sim, que quer, e ele vai correndo para casa para avisar os pais que ele vai ser padre, né? E quando ele chega lá, ele tem uma certa decepção, porque os pais dele não acreditaram muito nessa história, porque achava que era coisa da cabeça dele, né? E aí, mas é verdade, é verdade. E foi o padre espiritano que me perguntou se eu queria, e eu disse que sim, e eu vou entrar para o seminário e tal. E aí, os pais dele, desconfiados dessa história, foi saber com o dito padre, né? E o padre confirmou, né? E o padre confirmou, e aí sim os pais dele foram aceitando. Até porque, para aquele povoado, para aquelas pessoas, os padres só podia ser branco, né? E eles eram todos negros, né? Eles não acreditavam muito que um negro pudesse ser sacerdote. No entanto, os pais dele, eles nunca se oporam diretamente à, à vocação do jovem. E aí, como ele já estava terminando o estudo primário, que, né, é como se fosse o ensino fundamental, aí ele entra para o seminário menor. Porque o seminário menor nada mais é que uma escola em que você estuda, faz os estudos comuns e você já vai se preparando para ser padre, para fazer a faculdade de filosofia e teologia. Isso era muito comum antigamente, a igreja tinha esse papel de educar as pessoas, além, não era só para ser padre, mas ela tinha escolas, tinha muito mais escolas como tinha hoje. Ela, de fato, ela teve, na verdade, um papel civilizatório, né? Não só escolas, mas hospitais,
orfanatos, leprosários, enfim, a igreja está no mundo todo fazendo esse serviço civilizatório de tanto, além de anunciar o evangelho a todas as pessoas, mas também dar esse auxílio material também, além do auxílio espiritual, mas esse auxílio material às pessoas. E aí, ele decide ir para o seminário, os espíritas levam ele para o seminário menor. Esse seminário menor não ficava no país, ele ficava em outro país chamado Costa do Marfim, no seminário Santo Agostinho de Bingerville. Perdoe a minha pronúncia, porque não sou muito bom, porque há muitas das coisas em francês e não foi traduzido, não foi aportuguesado as palavras. Pronto. E aí já começa as dificuldades a partir daí. Ele vai, a viagem é muito difícil, no livro ele comenta que a cada viagem que ele fazia de navio, a situação era muito deplorável, o fedor era muito forte, era muito quente nos barcos. E chegando lá, mal começou os estudos, ele já ainda com 11, 12 anos, ele adoece. E os médicos não sabiam o que ele tinha. E ele praticamente perdeu boa parte do ano. E aí depois insistiram nos exames e descobriram que ele estava com um parasita. E aí conseguiram fazer um tratamento melhor. E aí, até tanto que ele ficou com risco de voltar para trás por causa que ele estava doente e não tinha a aptidão para a vocação, né? No entanto, ele perseverou, ele venceu essa doença e conseguiu repor o tempo perdido no segundo ano da escola, tá certo? Pronto. E aí, a relação, nesse período, a relação entre a França e a Guiné estava cada vez mais difícil, principalmente porque havia esse movimento já de independência. E aí, nesse período, chegamos já em 1960, era o último ano da formação deles nesse seminário. E aí, ele já estava sendo formado, além da formação intelectual, tinha a formação espiritual, eles também tinham alguns trabalhos que eles ajudavam, faziam esportes, tá certo? E eram felizes. E o momento mais importante na vida dele era a missa diária, que era o que realmente revigorava a alma dele. E tinha uma vida fraterna entre os outros seminaristas, que também era muito importante, tá certo? E aí, devido a esse problema com a França, de Guiné com a França, eles tiveram que sair daquele seminário. Eles tiveram que mudar para um seminário próprio de Guiné, porque como o país estava nesse período dessa questão, as fronteiras podiam fechar a qualquer momento, e aí eles tiveram que tomar a decisão de voltar para Guiné. E eles ficaram num seminário chamado Santa Maria de Dixon para estudar lá. E aí eles se instalaram num convento que estava vazio, e aí para continuar a formação. Mas aí a coisa ficou cada vez mais complicada. Como Guiné já tinha declarado a independência do país, eles confiscaram todas as propriedades da igreja, as escolas, todos a residência episcopal, todos os bens da igreja foram confiscados para o bem público, tá certo? E aí, as escolas, todos os alunos que estudavam teriam que estudar em escolas públicas, tá certo? E o bispo daquela época foi expulso do país, que era o Monsenhor Gerard Milleville. Ele foi expulso do país. E aí foi uma situação cada vez mais difícil. Muitos dos colegas deles desistiram da vocação por causa que
estavam sendo obrigados a ir para as escolas públicas e aí você tinha que ter todo o esforço para a formação, e muitos deles realmente não perseveraram, infelizmente. Mas alguns, o jovem Robert, com alguns outros jovens que realmente tinham aquele desejo de amar e servir a Deus, de servir a Deus, de se consagrar a Deus, eles conseguiram perseverar. Pronto. E aí, como o arcebispo atual tinha sido expulso, foi nomeado outro bispo, que é o chamado Monsenhor Tidibo, tá certo? E esse bispo vai ser muito importante para a formação do seminarista Robert, tá certo? Porque ele vai ser um dos exemplos que vai edificar bastante a vida dele. E aí, como o outro já tinha sido expulso, esse agora vai continuar a retomar as negociações para que os jovens seminaristas possam ter um local próprio para eles continuar a sua formação. E aí eles foram inscritos num colégio, infelizmente foram inscritos num colégio do estado, numa cidade chamada Quídia, na região chamada Quídia, que é a 150 quilômetros de Conakry. E nesse período já nós estamos já em 1962. O Robert já tem 17 anos, já está perto de terminar os estudos na escola, para que realmente foque apenas na formação própria só do sacerdote. E aí eles conseguiram a reabertura do seminário para continuar já os estudos, tá certo? Pronto. E aí eles conseguiram, esse bispo conseguiu, pelas negociações, que pudessem vir mais padres da França para auxiliar na formação desses seminaristas. E aí, por fim, com 19 anos, lá em 63, ele conclui os seus estudos na escola comum, né? É como se fosse o ensino médio. E esse bispo, Monsenhor Tidibo, ele fala para o Robert que ele vai mandar ele para a França para estudar teologia e filosofia lá no seminário de Nantes. E aí ele vai. E aí nós estamos em 64. Para quem não sabe, esses 63, 64 já é um período em que estava havendo um concílio na igreja, o Concílio Vaticano II, e quando ele chega na França, a Sacrosanto Concílio, que é um documento que vai dar um novo olhar para a liturgia, já tinha sido publicado e já estava sendo posto em prática, né? Ele já via, quando ele chega em 64 na França, ele já via as mudanças a partir da Sacrosanto Concílio. E aí, nesse período que ele estuda na França, foi um período bem difícil, porque ele saiu de casa desde os 11 anos e ele tinha uma proximidade muito forte com os pais dele, né? Principalmente por causa dos afetos que ele tinha, e foi muito difícil porque nesse período agora ele não podia ter contato com os pais nem por carta, porque como estava uma ditadura muito forte lá no país dele, ele já estava na França e Guiné não queria saber nada da França, e os pais dele podiam ser acusados de ser conspiradores. Aí foi muito difícil, exatamente por essa distância que ele não tinha com os pais. A única informação que ele tinha era quando o bispo lá de Guiné ia na França e trazia notícias para ele, dos pais, enfim. Pronto. Esse período foi bem difícil para ele, no entanto, tanto o Monsenhor Didibo e o diretor espiritual dele foram muito importantes para que ele perseverasse na vocação. E sempre, sempre, sempre ele confiava na graça de Deus. Ele era um homem muito simples e muito humilde, que ele, mesmo nas dificuldades, ele sempre confiava na graça de Deus para que ele pudesse seguir adiante.
E em diversos momentos, a gente vai comentar aqui, ele vai se pôr em oração para ouvir a voz de Deus, para ouvir a vontade de Deus, para que ele possa prosseguir, porque tem vários acontecimentos aí posteriormente que vão ser decisivos na vida dele, e se não fosse a graça de Deus, realmente ele não tinha conseguido superar. E aí, em um dado período aqui, ele foi, quando ele estava perto de concluir filosofia, o bispo dele, né, o Monsenhor Tidibo, orienta que ele vai estudar as Sagradas Escrituras. E aí, para a alegria dele, o estudo dele ia ser em, em Jerusalém, na Terra Santa. E foi uma alegria incrível para a vida dele, porque ele ia conhecer a terra que Jesus pisou, né? Enfim, nesse período ele, deixa eu pegar aqui a minha anotação, nesse período a Guiné e França estava cada vez mais complicado a relação, e aí lá da França ele teve que voltar novamente para a África para continuar a formação dele. Aí ele foi para o Senegal, um país perto de Guiné. Ele foi para o seminário chamado Sebi Torratane, que é próximo da próximo da capital Dakar. E lá nós já estamos em 1968, tá certo? 69, perdão. E aí lá ele é. Sim, ele passou em Jerusalém, só para não se perder. Em Jerusalém ele passou um ano estudando lá e depois ele volta para a França. E de lá ele vai para o Senegal, depois ele é ordenado subdiácono e diácono em 1969. E aí ele ele já está bem ansioso para ser ordenado sacerdote, né? Ele já realmente tinha uma alegria imensa ao saber que ele poderia realmente consagrar a horta em corpo e o vinho em sangue, o preciosíssimo sangue de Cristo. Quando ele está comentando sobre isso, você vê toda a alegria que é com aquela expectativa de ser ordenado sacerdote de Deus. E aí, já nessa expectativa, ele recebe a notícia que ele vai depois de ser ordenado, ele vai para Roma, certo? Ele vai para Roma, e aí ele realmente ele vai ter a graça de conhecer o Papa, de ver os cardeais, enfim, ele vai estudar na Universidade Gregoriana. E lá ele vai concluir teologia dogmática, ele vai ter esta teologia dogmática, e ele fica até lá de 1969 até 74. Uma curiosidade interessante, ele foi ordenado deixa eu pegar aqui a data. Ele foi ordenado sacerdote em 20 de julho de 1969, né? Para quem não sabe, 1969 foi publicado o Missal de Paulo VI. Foi publicado em 3 de abril. No entanto, ele foi ordenado no rito antigo, porque o missal só iria entrar em vigor em 30 de novembro de 69. Então, ele foi ordenado no rito antigo ainda. No entanto, quando ele vai para Roma, ele já começa a celebrar no rito atual, que é o missal já de Paulo VI, tá certo? Ele fica até 74. E aí, nesse período todo, agora, em 1970, o bispo lá de Guiné, Monsenhor Tidipo, ele vai ser preso, porque ele, ele faz uma forte oposição ao regime, o regime lá do Sékou Touré. E aí, de tanto ele estar batendo de frente com o regime, o ditador manda prender ele. E lá, o cara é torturado, e enfim, coisas horríveis aconteceu com esse bispo, tá certo? E aí, pronto.
Nesse período, quando ele fica até 74 em Roma. Mas aí ele tem que voltar. Ele tem que voltar para Guiné novamente, porque porque o regime fica cada vez mais complicado e aí eles têm que voltar para assumir uma paróquia. Mas no entanto, até chegar a isso, em Roma, como é que foi lá a parte de Roma? Deixa eu pegar aqui. Ele estuda até 74 em Roma. Sim, como eu comentei, ele ele meio que lá num período. Sim, só pegar aqui a minha colinha. Pronto. Depois, em 74, ele tem que voltar, por causa que ele vai ser nomeado pároco de Boqué, que é uma cidade da costa da Guiné. Pronto. E aí ele já está com a licenciatura em teologia e em exegese, que ele conseguiu em Roma. E aí, esse período que é por volta de 2 anos, foi 2 a 3 anos, ele é um dos melhores períodos da vida dele, porque foi o período mesmo que ele foi ser pároco de uma paróquia, né, de uma igreja. E a paróquia lá tinha uma extensão de mais ou menos 300 quilômetros, e eles não tinham carro, e os trajetos todos eram a pé. E ele pegava muitas vezes carona nos caminhões que passavam para ir nas regiões, em todas as regiões. E aí ele decide ir para as localidades mais distantes da paróquia dele, porque tinha muita falta de sacerdotes. E aqui, como nós estamos em 74, os padres espiritanos que estavam na região de Guiné já tinham sido expulsos em 1967, porque o ditador era muito paranoico, qualquer coisinha ele já achava que era conspiração e mandava prender ou mandava expulsar do país. E aí, como ele já estava indo para as regiões mais distantes, e essa paróquia fazia fronteira com outros países, essa paróquia, e aí, quando ele ia para as regiões mais distantes, ele os guardas, né, do regime achavam que ele estava fugindo do país, e ao longo de todo esse período ele já estava sendo vigiado pelo ditador. E aí começa todo o drama, essa questão, porque todos os passos que ele fazia, ele estava sendo espionado, estava sendo vigiado, porque muita gente estava querendo fugir daquele regime ditatorial. Mas ele sempre perseverou na fé, ele nunca tinha aqueles momentos difíceis, mas ele sempre queria amar mais a Deus, ele sempre queria servir mais. E aí, depois desses 2 anos, nós temos ele foi nomeado para para ser professor e depois reitor num seminário em Conakry, que é a capital lá de Guiné. Ou seja, ele ia ser formador dos novos sacerdotes que poderiam vir. Só que não deu muito certo porque os jovens eram um pouco difíceis, os jovens daquela época, diferente dos jovens da época dele, os jovens que eles já estavam formando eram um pouco indisciplinados e teve alguns problemas. Alguém pôs fogo na capela e ninguém apareceu para ser o responsável por isso. Aí ele decide fechar o seminário porque ele achou uma ofensa grandíssima e ninguém assumiu a culpa, né? E ele disse que uma pessoa que faz um sacrilégio desse não poderia ser ordenado padre, né? Porque ele não tem respeito algum pela igreja, né? Aí, no outro ano seguinte, ele reabre o seminário, no entanto, agora ele já pede que os padres que mandem as crianças já tenham uma boa conduta, para que não tenha mais problemas com essas questões. Pronto. Aí nós temos agora, vamos para 1978, que é outro momento bem difícil da vida dele. Ele estava para completar 33 anos e ele recebe
a notícia que o Papa, na época, São Paulo VI, escolheu ele para ser arcebispo de Conacre. E aí o mundo dele desabou, porque ele não achava que ele era digno, ele realmente era uma pessoa muito simples, não acreditava que ele pudesse realmente fazer alguma diferença. E aí a situação era bem complicada, porque o arcebispo atual estava preso, estava sendo torturado, você tinha um regime que estava toda hora lá perseguindo a igreja, confiscando os bens da igreja. E aí ele não sabia responder, não queria, realmente não queria, mas o cara que deu a notícia, que era um monsenhor lá, ele disse, olha, vou lhe dar 3 dias para você pensar e depois você me dá a resposta por escrito. E aí ele se isola nesses 3 dias em oração, prostrado mesmo, e aí ele decide assumir o cargo, porque porque o ditador ele exigia que escolhessem um novo arcebispo, porque esse que estava preso ele não queria mais. E esse arcebispo que estava preso já tinha renunciado ao cargo. E aí, por isso que o Papa já escolheu outro, um outro para ser arcebispo. E aí pronto, aí enfim, ele aceitou. Aí depois ele deixou o seminário, que ele estava sendo reitor, e virou um secretário particular de um cara que estava sendo substituto, tipo interino da arquidiocese. Ele passa mais ou menos quase 1 ano e meio para aprender como é que regia a diocese, conhecer as paróquias, toda essa questão. Até porque ele não tinha muito experiência pastoral. Ele só teve 2 anos praticamente de pároco, né? E aí ele vai, em 79, ele vai ser ordenado. Em 79. No entanto, em 78, o ditador decide libertar o Monsenhor Tidibo e foi expulso do país. Foi expulso do país. Aí que foi feitos os preparativos para a ordenação episcopal. E em 8 de dezembro de 1979, ele é ordenado bispo da igreja, um sucessor dos apóstolos. E era um misto de sentimentos, porque era uma alegria, ao mesmo tempo era um desafio tremendo, porque agora ele ia estar regendo a igreja de Guiné, e como ele já sabia que estava sendo espionado, ele passa cada vez mais a ser espionado, ser vigiado, e ele não podia dizer qualquer coisa, porque se ele batesse de frente com o governo ditatorial, ele podia ter o mesmo destino que o arcebispo anterior. É um período realmente de muita dificuldade. E foi nesse período que ele realmente decidiu conhecer os fiéis, ele vai conhecer as realidades da paróquia, da diocese agora, das paróquias da diocese. E ele vê quanto o país foi destruído por essa ideologia marxista, certo? É um negócio assim, o governo tomou conta do país e não foi para frente, não foi para frente mesmo. Qualquer pessoa que se opunha ao governo era preso, era expulso do país ou era torturado. Era o Brasil teve casos parecidos, mas não vem ao caso comentar agora. Mas ele vê essa situação tão difícil, mas mesmo assim ele não decide se calar, ele decide falar e denunciar as questões. Claro que ele fez com todo um cuidado para que não viesse também. Ele sabia que a vida dele estava em risco, mas ele não ia ser temerário ao ponto de morrer logo rapidamente. No entanto, ele começa a ter uma certa relação com o governo para que ele pudesse chegar lá e estar pedindo melhores condições de vida para as pessoas daquela região. Aí pronto. E aí, todo esse período, nós temos que o ditador ele vem morrer em 84. Em 84, ele sofre um ataque, um AVC, um ataque cerebral, e aí ele foi levado para outro país, para os hospitais, mas não teve jeito, ele morre em março de
84. E aí é aberto novas eleições, no entanto, as Forças Armadas tomam o poder e aí começa um outro regime, só que agora é militar. E aí a situação melhorou um pouco, no entanto, não foi as mil maravilhas. Ele continuou tendo a relação com o governo para que houvesse um certo diálogo e ele também pudesse estar também defendendo a dignidade daquelas pessoas que estavam sofrendo. Tá certo? E aí uma coisa interessante, depois do falecimento desse ditador, ele descobre, que depois foi abertos os arquivos secretos desse governo, que o ditador tinha dado ordens para prender e matar ele pouco tempo antes dele falecer. Ou seja, realmente nós vemos claramente uma intervenção divina, né? Para que essa ordem já estava tudo preparado para ele ser preso e ser morto, mas realmente ele tinha uma missão muito maior que Deus não permitiu que ele fosse vir a falecer nesse período, tá certo? E aí houve esse golpe, essa tomada do poder, e, enfim, teve vários outros golpes ao longo da história desse país, infelizmente. Realmente o povo sofreu bastante com essas ditaduras, por cima de ditaduras. E até mesmo ele também desanimou um pouco, até quis renunciar ao cargo de arcebispo. No entanto, o mesmo cara que deu a notícia, que é o Monsieur Barry, deu a notícia de que ele seria arcebispo, o cara dá um incentivo a ele, vai mostrando que realmente a vida dele é uma cruz e estando na cruz com Cristo é assim que nós temos que ser, né? Não que a gente adore o sofrimento, mas na cruz nós podemos ressuscitar posteriormente. E que encarasse a situação, né? Com a cruz a gente pudesse encarar a situação. E aí ele decide, né? Que pelas forças dele realmente, ele vê que pelas forças dele realmente ele não consegue prosseguir. E aí, como ele decide que por 2 meses ele ia fazer retiros espirituais, que ele pegava 3 dias, se isolava em um canto bem distante, só com a Bíblia e a maletazinha dele, que é uma maleta que tem um altar dentro, que dá para fazer você tem um altar, tem todos os objetos litúrgicos para fazer uma missa em qualquer canto, que é chamada uma maleta que tem uma capela dentro, basicamente. E aí ele faz isso a cada 2 meses, se isola só para estar com Deus, em jejum absoluto, só para realmente encontrar com Deus, que é realmente a força que vai dar ele cada dia a dia para estar prosseguindo. E é um período que ele vai se revigorando cada vez mais. E aí, nós estamos agora em 92, onde São João Paulo II, ele visita Guiné. Ele realmente queria bastante visitar Guiné. E aí nós temos como todas as propriedades da igreja foram confiscadas, e aí não tinha nenhum local para uma residência episcopal para que pudessem acolher dignamente o Papa, né? E aí ele deu o cardeal arcebispo, né, agora nesse caso, decide pedir, né, o governo que devolva uma das propriedades que foi destruída, que era a antiga residência episcopal, a residência do bispo, que foi saqueada, queimada e destruída. E aí ele pede, aí o governo ouve e decide, como o Papa estava vindo, ele decide devolver e ajeitar essa casa para que pudesse receber dignamente o Papa. E aí ele vem, passa 3 dias lá, um momento bem alegre, bem interessante, porque o João Paulo II, né, não precisa nem dizer nada, né, dispensa comentários. E eu quero comentar um fato bem interessante, não quero me prolongar muito, falta pouca coisa, viu, pessoal? No último dia, houve
houve uma coroação de Nossa Senhora, né? Ele coroação de Nossa Senhora, e aí eu vou até ler na íntegra esse acontecimento para que vocês possam ver como Deus é providente e realmente um negócio muito interessante. Vamos lá. Após ter coroado a Santa Virgem, o Papa se ajoelhou, Papa João Paulo II, e se recolheu um longo tempo. A profundidade e a duração de sua oração interminável impressionaram bastante o povo que se lá encontrava. Em seguida, após ter se levantado, aproximou-se lentamente de mim, que é o cardeal Sarrat, o arcebispo na época, né? E pôs a bela estola que levava em seus em, em que levava aí a bela estola que levava aí colocou sobre os meus ombros. Fiquei completamente transtornado porque não compreendi a razão desse seu gesto, que não estava previsto. Ao voltar para a residência, abraçou-me e disse-me claramente: foi uma bela conclusão. No dia seguinte, pronto. E no dia seguinte, último dia de sua visita, celebrou uma missa particular na capela da residência Stella. Um fato muito interessante que me chamou a atenção, né? Porque a mídia vive muitas vezes falando que ele é um possível candidato a ser papa, né? E, enfim, é um homem muito santo, tá certo? E acredito eu que possa ser, enfim, Deus sabe, só Deus que sabe, né, o futuro. Então nós temos o Papa Francisco atualmente, né, que tá aí no papado. Deus sabe aí o que é que virá o futuro. Pronto. Vamos continuar. No ano 2001 vem uma notícia, mais uma notícia impactante para a vida desse arcebispo. Ele é chamado para Roma para ser secretário na Congregação para Evangelização dos Povos, que é um organismo do Papa que é responsável pela nomeação de muitos bispos e arcebispos por diversas dioceses ao longo do mundo. Esse é um organismo lá, Congregação para a Evangelização dos Povos. E antes dele ir, ele faz um discurso. Ao longo de todo o tempo, ele sempre se opôs a esses governos, sempre quis que o povo realmente fosse visto com dignidade e que fosse respeitado os direitos do povo mesmo, das pessoas, né? E aí ele fez um discurso realmente batendo de frente com o governo, foi uma despedida, né? A despedida dele de Guiné foi realmente essa oposição forte ao governo atual que estava lá, que já tinham tido vários golpes de poder por cima de golpes em cima para mudança de governo. Pronto. E aí, em 2010, ele é nomeado para o Pontifício Conselho Cor Uno, que era o organismo, ele já é extinto totalmente, mas na época era responsável pela ação caritativa da igreja. Ou seja, diversas ações de caridade que a igreja faz ao longo do mundo, né? Era responsável por esse organismo. Depois ele foi extinto e as atribuições dele foram divididas por outras congregações, outros pontifícios conselhos. E aí, em 2010, ele é feito cardeal por Bento XVI. Ele realmente não queria esse cargo porque ele via muito que a igreja não é um carreirismo, não é uma vida que você vai tendo glórias e títulos e glórias. E ele era uma pessoa, e como ele é uma pessoa muito humilde e simples, sempre foi, nunca deixou de ser, realmente ele não queria. No entanto, Bento XVI chamou ele para uma audiência particular
Eu vou também até ler o que o Bento XVI disse. Deixa eu pegar aqui, pronto. Eu vou ler aqui. Quando voltei a Roma, Bento XVI me concedeu uma audiência privada. Durante esse encontro, o Papa disse essa frase que nunca esquecerei. Excelência, eu vos nomeei para o Cor 1, né, que é o esse Pontifício Conselho, porque sei que entre todos tende a experiência do sofrimento e do rosto da pobreza. Sereis o melhor para expressar com delicadeza a compaixão e a proximidade da igreja junto com os mais pobres. E aí, ele é feito cardeal no dia 20 de novembro de 2010. Enfim, você vê que a jornada dele foi altos e baixos, mas sempre Deus foi derramando a graça sobre este homem e ele foi realmente querendo amar Deus cada vez mais. E aí, por fim, nós chegamos aqui a 2014, onde ele foi escolhido pelo Papa Francisco já, né, para ser prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplinas dos Sacramentos. Essa congregação ela é responsável pela missa, pela questão da missa e todos os questão da disciplina na missa, né, de como deve ser a missa, enfim, questão do calendário litúrgico e tudo. Pronto, esse é o que o livro vai trazer de bastante notícias, certo? Essas questões. E aí, queria só concluir algumas coisas que você vai, possivelmente, talvez você já ouviu falar desse cardeal e certas polêmicas que muitas vezes ele se envolveu. E aí, queria só comentar algumas coisas que muitas vezes a mídia realmente distorce muitos fatos para tentar sempre denigrir a igreja. Pronto. Um deles, eu só queria comentar que houve alguns sínodos recentes, que foi os mais recentes foi o sínodo para a Amazônia, no qual o próprio cardeal Sarraf ficou responsável por fazer o rito amazônico, certo? O Papa Francisco confiou a ele a responsabilidade de fazer o rito amazônico. E ele, eu não comentei, mas e como ele tinha um profundo desejo, né, de estar sempre vivendo a Eucaristia diária, vivendo a missa, realmente ele tem um profundo zelo pela liturgia, né? E aí, não é à toa que hoje ele tá responsável pela congregação para o culto divino e as disciplinas dos sacramentos, né? E aí, ele fica responsável também para fazer o rito amazônico, né? Tá certo? E aí, uma outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante, que antes do sino da Amazônia, houve o sino para os jovens, que ele comenta, né, ele sempre está batendo de frente com o mundo, né? Ele bate de frente de fato com a ideologia do gênero, com o aborto, com, com a destruição da família, ele sempre está sendo aquela voz que está se opondo, né? Muitas vezes ele é atacado exatamente por essas posturas bem duras, né? Não é à toa que a mídia fica chamando ele de tradicional, de conservador, fica chamando com essas posturas. Mas ele, na verdade, ele é um cara que realmente ama a igreja, ama a doutrina e quer realmente que um zelo, um zelo grande por isso, pela igreja. E aí ele vai dizer, no sínodo para os jovens, né, que diluir a doutrina moral da igreja não atrairá os jovens, né? Que, de fato, o jovem ele gosta dessa adrenalina, e diluir para atrair o jovem não vai trazer ele para a igreja, não vai trazer, né? Ele diz ferrenhamente, também ele diz, né, que o documento final só uma vez é citada a palavra castidade, né? Que as pessoas são chamadas a viver a castidade, né? E só uma vez é dita essa palavra, né? E aí que é algo que devia ser pregado cada vez mais, né? A castidade, a pureza, essa vivência. Hoje o jovem que está se perdendo, né?
nessa falta de castidade, nessa falta de pureza. E aí ele comenta isso também. E aí, para finalizar, eu quero só comentar a polêmica que teve no início do ano, que foi com respeito a esse livrinho aqui, livrinho fininho, que é Do Profundo do Nosso Coração, que foi quando ele estava terminando de escrever esse, porque os três primeiros livros, eles são uma trilogia. Ele pensou, ele e o jornalista pensaram que uma coisa só. É tanto que você lê o primeiro, já tem coisa do segundo e do terceiro. Do primeiro já fala do silêncio, que é o conteúdo do segundo livro. Aqui já fala da crise da igreja, que é o conteúdo do terceiro livro. Assim como no segundo e assim como no terceiro, vai tratar dos três temas. Né? E esse terceiro livro, que vai tratar bem mais firme da crise que a igreja passa, né? Por diversas situações difíceis que a igreja tem passado. E aí, quando ele já estava para terminar, que ele publica, se não me engano, em 2017, ou é 2018, esse livro aqui, o terceiro, e aí ele está com. Estava chegando o sino da Amazônia, né? E muito se falava de, de ordenar padres, de homens casados, do tal do vire probate, né? Tinha toda essa questão, e ele via que, apesar dele ser realmente dele ter sempre a humildade, dele sempre querer não estar sempre às amostras da mídia, ele não pode ficar calado. Você vê ao longo da história dele, mesmo ele sempre, mesmo toda a dificuldade dos governos perseguindo a igreja, ele não podia ficar calado com as injustiças, com todas essas questões que apareciam. E aí ele estava com o desejo de fazer um livro sobre o sacerdócio, para defender realmente o sacerdócio. E aí ele, ele era muito próximo do Bento XVI, são amigos pessoais, e ele compartilha esse desejo com o Bento XVI, e o Bento XVI comenta que ele já estava pensando sobre isso também, né? Para você ver como os dois estão bem sincronizados, né? Até mesmo na mente, pela fé, né? E aí o Bento XVI estava preparando um texto sobre isso, e aí como o cardeal queria publicar um livro, e aí o cardeal Sarrat pergunta se ele pode juntar os textos para publicar o livro, e o Bento XVI prontamente aceitou, e foi assim o fez. O cardeal Sarrat juntou o texto do Bento com o texto dele e publicou um livro. E aí houve toda a confusão que vocês viram, né? Disseram que houve a notícia que o Bento XVI não tinha permitido que o cardeal Sarrat publicasse os textos dele e pediu para retirar o nome do livro. Mas, no final das contas, houve só um mal entendido, no final das contas. E aí, o livro ele vai estar aqui. Vocês não sei se dá para ler, ó. Não, o Bento XVI não vai estar exatamente com uma autoria. Vai estar com a colaboração de Bento XVI, né? Joseph Ratzinger, né? No entanto, metade do livro é um texto dele, né? E o próprio cardeal Sarra comprova, ele publica as fotos das cartas que eles trocaram um com o outro, comprovando que houve essa permissão do Bento XVI para a publicação do texto dele, né? O que foi a mídia realmente querendo distorcer toda essa questão para tirar um proveito, para mostrar que há uma rivalidade, né? Porque assim, já também, como ele era amigo do Bento XVI, a mídia sempre quis fazer, como ele tinha preferência com o Bento XVI e tinha um Papa em vigor, sempre eles queriam rivalizar também o cardeal Sarrat com o Papa Francisco, né? Como se ele fosse um opositor ferrenho, né? Você pode ver, bota na internet aí a notícia de cardeal Sarrat, você vai ver notícias de todo jeito, o pessoal distorcendo as palavras, distorcendo as posturas dele, para como se ele fosse um opositor do Papa Francisco, né? Mas não é sempre. Nos livros aqui você pode ver, todos os três livros ele sempre fala com a reverência tremenda do Papa Francisco, também do Papa Bento XVI, também do Papa João Paulo II, dos últimos papas, assim, ele sempre fala com reverência.
E muitas vezes ele vai citar bem mais o Papa Francisco do que muitas vezes os outros papas, né? Ele sempre teve uma relação boa com o Papa Francisco, né? Não é isso que a mídia quer mostrar, né? E toda essa polêmica, ele vai e publica um manifesto dizendo que ele permanece obediente ao Papa Francisco, né? Muitas vezes tem que dizer, cara, é cardeal, ele tem que ser obediente, mas ele tem que dizer porque para mostrar que as pessoas, parece que as pessoas não acreditam nisso, né? Enfim, eu acho que basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vocês podem estar perguntando e se eu souber, vou estar vou estar respondendo aí, certo? Pode ser pelo chat, ou pode falar. Se não puder falar, fale pelo chat aí, que eu vou estar aqui ouvindo. Deu para entender? Foi confuso? Digam aí alguma coisa. Deu para entender, né? Sim, Gesso, eu comentei, eu comentei que questão de ser elegível, né? Para ser um cardeal eleitor, você tem que ter até 80 anos, tá certo? Atualmente, são 121 cardeais eleitores. Estava pesquisando aqui. E o mínimo é 120, se engano meu, é o máximo. Aí tem 121 cardeais eleitores, e ele está entre eles, porque o cardeal ele tem 75 anos, ele é de 45, né? Ele é ele é tem 75 anos e o máximo para ser eleitor, tanto ser eleitor, como, ou seja, direito a voto, como receber voto, né? É até 80 anos. Aí, uma curiosidade, no Brasil, para quem estava conversando com a Lisandra ontem, existe 4 cardeais eleitores, tá certo? Eu posso até citar o nome deles aqui, eu acho que alguns vocês conhecem. Dom Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Salvador, Dom Oreni Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Odílio Scherer, que é arcebispo de São Paulo, e Dom João Braz de Avis, que ele é prefeito da Congregação para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, tá certo? Ou seja, ele não está no Brasil, está no Vaticano. Esses são os 4 cardeais eleitores, ou seja, que podem ser elegíveis para Papa no Brasil, né? E o cardeal Sarrat também é um que pode ser. Outro também que vocês talvez conheçam é o cardeal Burke, né? Ele é elegível também, né? Sim, a outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Ayrton, sobre o rito amazônico, eu não vi mais nenhuma notícia. O que eu pesquisei aqui, eu não vi mais nenhuma notícia sobre esse rito amazônico. Pelo menos que eu pesquisei, não tem mais. Talvez devido à pandemia, de fato. É, com respeito à liturgia, houve uma pequena polêmica, mas na verdade é a mídia que faz essas polêmicas, né? Em 2016, se não me engano, o cardeal Sarra, ele sugeriu, ele é prefeito da Congregação para o Culto Divino, ele sugeriu que os sacerdotes eles celebrem a missa ad oriente, né? Ou seja, voltado para o Oriente, né? E de costa para o povo, né? Ele sugeriu e que se os que quisessem fazer, o fizessem a partir do advento, né? Foi apenas uma sugestão. E aí foi uma confusão porque o pessoal achava que era regra obrigatória já, né? E aí teve até nota do Vaticano para dizendo que foi apenas uma sugestão. No entanto, isso está previsto, né? Você pode celebrar não só o versus populo, né? Que é o de frente para o povo, né? Mas também esse ad oriente, né? Você vai ver, tem várias polêmicas que a mídia inventa
só para tá desgastando, né? Desgastando a pessoa do cardeal, né? Pois é polêmico. Pois é, eu acho também realmente é um homem muito santo. Eu omiti muita coisa dessa formação, porque não sei se vocês viram, são 10 folhas que eu escrevi só de resumo. Eu pulei muita coisa porque não ia dar tempo de falar tudo, tá certo? Mas assim, é um homem realmente muito santo, viu? Vocês podem procurar vídeos dele falando, que você vê a serenidade desse homem falando, como dele fala do silêncio. É um, você vê, é um homem santo mesmo. Você vai ver os vídeos que ele tem. É incrível mesmo, incrível. Pois é. Alguma dúvida, pessoal, mais? Aí eu, Gerson, eu encerro ou você encerra? Eu posso encerrar. Pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos agradecemos por este encontro. Nos agradecemos, Senhor, por ter conhecido de forma mais profunda a vida do Cardeal Sarrá, seu servo, nosso querido pastor da nossa Santa Igreja. Que tu ilumine a vida dele, Senhor, para que ele continue sendo esse sinal de contradição no mundo, sal da terra, luz do mundo, assim como deveria ser todos os teus discípulos, todos os teus pastores, Senhor Jesus. Abençoai nós também, que somos pequeninos, necessitados da tua graça, para que pelo exemplo, pelo testemunho de vida deste homem, possamos nós estarmos mais animados a seguir a vós e a viver segundo os dítames do vosso amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Doce e imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito Só obrigado, queria. Marcos. Só, Muito obrigado, diga, meu irmão. por nada. Só queria fazer uma pequena correção rapidamente aqui, que ele foi para Jerusalém estudar as escrituras em 1971, tá certo? Não foi, eu antecipei essa informação. Eu queria agradecer a todos que estão aí, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção. Até mais, pessoal. Deus abençoe.